Após um ano de troca de acusações e até ofensas, os presidentes Donald Trump e Gustavo Petro da Colômbia vão se encontrar pessoalmente em Washington hoje à tarde, segundo o horário de Brasília. A trégua foi acertada depois de um telefonema entre os dois líderes em janeiro. No início dessa semana, na segunda-feira, Donald Trump já havia adiantado que o tema principal desse encontro vai ser narcotráfico no país latino-americano e formas de erradicar o crime. Fred, teve muitos embates entre tanto o Petro quanto o Donald Trump. Algum risco da gente ter algum tipo ali de constrangimento ou foi superado isso depois desse telefonema? Não, a expectativa existe. A gente lembra muito do caso do Volodymyr Zelensky, né, que ele tomou uma enquadrada no Salão Oval. Também teve o caso do presidente sul-africano, que houve até uma desinformação por parte de Donald Trump, que apresentou vídeos do Quênia para poder acusar a perseguição religiosa na África do Sul, né? Mas há uma expectativa de que o encontro se desenrole de uma forma um pouco mais positiva por conta justamente desse telefonema de 7 de janeiro, que, encerrado o telefonema, Donald Trump postou nas redes sociais e comentou, disse que foi uma conversa muito produtiva, que há uma expectativa de crescimento nas relações e que o Gustavo Petro havia sido gentil. Gentil foi um elogio gigantesco para você pegar o que aconteceu desde o início da posse do Donald Trump até agora, em que as trocas foram muito duras, né? Logo após a posse de Donald Trump, começaram as deportações dos estrangeiros e dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Gustavo Petro foi um dos primeiros a bater de frente nessa questão com Donald Trump, em que ele recusou receber 2 aviões com deportados colombianos porque essas pessoas estavam vindo algemadas. Depois o Brasil e outros países até também criticaram essa medida na época, mas a Colômbia foi muito mais enfática, foi a mais incisiva, porque ela realmente recusou receber o avião com os deportados. Donald Trump anunciou que poderia aumentar tarifas comerciais e a questão foi enquadrada, ele acabou recebendo esses aviões, né? Posteriormente, houve críticas dos EUA, dos Estados Unidos, à gestão da Venezuela. Não, mentira. Quando começou a questão dos Estados Unidos com a Venezuela, Gustavo Petro foi muito crítico com relação ao governo Trump. Ele foi muito duro, ele reagiu muito, ele saiu em defesa não necessariamente do Nicolás Maduro, mas da soberania do povo venezuelano, porque o Gustavo Petro também, assim como o Lula, também não tinha relações muito firmes com o Nicolás Maduro. Mas aqui no Brasil, a gente até falou bastante isso aqui no Primeira Análise, o presidente Lula ficou ali numa corda bamba, demorando a se pronunciar, Gustavo Petro foi mais intenso ele se posicionou em defesa da soberania venezuelana primeiro do que Lula, né? Então isso foi aumentando a temperatura. Chegou ao ponto máximo durante a visita do Gustavo Petro aos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU, quando ele foi para a rua em Nova York. Ele estava até acompanhado de artistas, de ativistas, democratas, etc. E ele fez um pedido para que os soldados americanos não obedecessem ordens do presidente dos Estados Unidos, justamente para impedir uma questão tanto das deportações, a coerção a migrantes, quanto um possível ataque à Venezuela. Os Estados Unidos reagiram imediatamente, cancelaram o visto diplomático de Gustavo Petro, tanto é que hoje, nessa visita, ele precisou de um visto especial para poder estar nos Estados Unidos. A questão foi se acirrando. O Donald Trump, posteriormente, acusou o Gustavo Petro de ser líder do narcotráfico. Ele postou na rede social dele isso, fez duras críticas, afirmou que poderia acirrar a relação, assim como ele acabou acirrando, cortando uma série de subsídios e ajudas dos Estados Unidos à Colômbia. E a Colômbia, durante anos, foi o principal parceiro dos Estados Unidos na América do Sul, justamente por causa do Plano Colômbia de combate ao narcotráfico, né?
as coisas foram se tornando cada vez mais intensas, mais pesadas, até que no dia 5 de janeiro, após a operação em que o Nicolás Maduro foi capturado, Donald Trump foi perguntado no Air Force One o que ele achava de uma possível intervenção militar contra a Colômbia. E ele falou, isso soa bem. Posteriormente a isso, aí as coisas, toda a turma da diplomacia entrou em campo para tentar diminuir a tensão e ocorreu o telefonema. Então chegou, agora nós temos esse encontro que vai ser hoje, está previsto por volta das 11 horas horário de Washington, 1 hora da tarde horário de Brasília, né, em Washington, na Casa Branca. Não sabemos ainda se vai ser transmitido ou não, nós lembramos que o da Corina Machado não foi transmitido. Quando isso acontecer, a gente já vai ter uma temperatura do que é que ele está esperando com esse vai ser o nível de encontro. Receptividade. Exatamente. Né? E o Donald Trump já falou, o assunto é narcotráfico. Não adianta, ele não vai discutir outras coisas, o assunto é narcotráfico, porque é a principal preocupação dos Estados Unidos em relação à Colômbia. E aí tem como entrar em um consenso aí, esse problema que a Colômbia tem em relação ali à produção de cocaína e o que quer os Estados Unidos? Vai conseguir algum consenso? É difícil conseguir um consenso, mas ele está negociando, ele já está fazendo uma série de sinalizações. Por exemplo, aumentou bastante o número de deportações, inclusive hoje, no dia do encontro, foi anunciada a deportação do chefe do cartel La Imaculada, que havia sido pedido em 2025 pelos Estados Unidos e que agora eles autorizaram para o envio aos Estados Unidos para ser julgado lá. Né? Então o Gustavo Petro, ele também sinalizou a diplomacia dele, falando que foram mais de 300 deportações esse ano, mais de 800 ao longo do governo de Gustavo Petro, mas aí que está a marca da diferença da abordagem. Né? Donald Trump quer uma abordagem muito mais incisiva, muito mais dura, inclusive com repressão ao plantio dentro da Colômbia. Durante o período do Plano Colômbia, havia fumigação com herbicidas para que erradicasse, para poder destruísse as plantações. Uma política que Gustavo Petro não adota. Por quê? Por que ele não adota esse tipo de política? Porque tem em torno de 200 mil famílias colombianas que dependem do cultivo de coca. Né? E isso dali é uma força social e política que ele não quer ignorar. Né? Mas ele tem uma política de repressão às lideranças. A falha dessa política de repressão é que há um aumento constante da área plantada e da produção de cocaína na Colômbia. Então não diminui, né? Não diminuiu. A política de combate às drogas de Gustavo Petro não é tão eficiente. Segundo o escritório das Nações Unidas para Combate ao Crime, são mais ou menos 3 mil toneladas de produção de cocaína na Colômbia. A área plantada são mais ou menos 2.300 quilômetros quadrados. Isso equivale mais ou menos à área de uma cidade como Governador Valadares. Desde o início do governo Petro, 2022, até agora, o crescimento da produção de cocaína foi de mais de 65%. O DEA, que é o escritório antidrogas dos Estados Unidos, estima que 84% das drogas apreendidas nos Estados Unidos são de origem colombiana. Se você lembra, quando começou a crise da Venezuela, os Estados Unidos e a Venezuela, começou mais ou menos em setembro com a destruição de barcos, né, que os Estados Unidos acusavam de serem barcos de narcotraficantes. Desses barcos, a acusação era ali de narcoterrorista, a questão do narcotráfico, e a Colômbia tinha um problema muito mais grave ali, exatamente, mais real do que a Venezuela. O número de apreensão de drogas da Colômbia é muito maior do que o da Venezuela, apesar de, comparativamente, a produção ser pequena, foram 279 mil em 2024. No ano passado, teve uma apreensão recorde, foram de 14 toneladas em uma só operação no Porto de Buenaventura. Mas eu estava falando desses barcos, dos 37 barcos destruídos, 24 foram na região do Pacífico Sul, ou seja, na região mais próxima da Colômbia do que da Venezuela.
Então, havia essa expectativa, realmente, um temor de que a operação estivesse focada no caso da Venezuela, e como depois se confirmou pelas declarações do Donald Trump, há uma destituição de poder e há uma questão econômica como a exploração do petróleo, e agora a questão do narcotráfico está voltada para a Colômbia. Então, realmente a Colômbia tem uma participação muito maior, né? Inclusive, um dos grupos colombianos foi considerado grupo terrorista no ano passado, que é o Cartel do Golfo. E a situação do combate ao narcotráfico na Colômbia é bastante problemática. É um dos calcanhares de Aquiles justamente do governo Petro, que vai ser substituído esse ano, né? Ele completa o mandato dele agora, em maio tem eleições e em agosto ele entrega a presidência. Inclusive, Fred, só uma pergunta aqui, uma pergunta do Michael, que ele está criticando, né, essa política aí do Petro, como você mencionou ali, do combate ao narcotráfico, e perguntando como que é a avaliação do Petro ali na Colômbia. Petro não tem uma avaliação muito boa, não. Ele está na faixa, a aprovação dele está na faixa dos 37% e 55% de reprovação. A aprovação até cresceu um pouco por conta desse embate com o Donald Trump, que mostrou ele numa posição de força. Mas ao longo do ano ele tem sofrido uma série de reveses. Ele está tentando aprovar uma reforma trabalhista de grande porte, não conseguiu passar no Congresso. Ele convocou um referendo nacional e ele precisa de mais de 13 milhões de votos, sendo que quando ele foi eleito com 11 milhões de votos. Então ele está passando por um aperto com relação a isso. Outro problema que ele tem passado também de dificuldade são as denúncias de corrupção, que envolvem ex-ministros dele, como o ex-ministro da Fazenda, o Bonilha, que tinha um problema de desvios de ajuda humanitária para emergências, e o próprio filho dele, né, que é o Nicolás Petro Burgos, que também foi acusado de corrupção e desvio de dinheiro para ajuda a pessoas deficientes e idosos. Então a situação para ele é bastante crítica, ele está trabalhando entre um lado e o outro. Mas esse enfrentamento em relação ao Donald Trump garantiu a ele um respiro, um pouquinho mais de facilidade. Tanto é que o candidato dele para as eleições, o Ivan Cepeda, é o que está em melhores condições. Está também na faixa dos 30% de intenção de voto, enquanto o segundo colocado, que é um independente que é ligado à direita, um candidato independente mais à direita, ele está com 18%. Então, vamos ver como que vai ficar essa situação. Para o Petro, ele vai pressionado, mas ele também tem uma agenda paralela em relação a isso, que ele pode tentar, desse enfrentamento, trazer vantagens para a política interna da Colômbia.